Olá, meu nome é Anderson Gomes e você está no canal Aprendendo sobre Mediunidade. E hoje nós vamos voltar à nossa série sobre a mediunidade na Bíblia. Onde está a mediunidade na Bíblia? Ela não está escondida, né? Está aqui para todo mundo ver. E hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo Rei Saul, que na época resolveu usar de uma médium para falar com o espírito do profeta Samuel. Vamos ver isso aí? Então, gente, bom, eu tinha falado que ia fazer essa série, né, sobre a mediunidade na Bíblia, porque muitas pessoas querem saber, né, às vezes acham que isso não existe na Bíblia, que é só coisa de espírita, mas olha, vamos ver aqui. Primeiro vamos identificar que nós temos esta Bíblia aqui, que é uma Bíblia bem comum, né? Não é nenhuma Bíblia especial, traduzida em português por João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, né? Então nós vamos diretamente aqui ao primeiro livro de Samuel, tá? Lá no capítulo 28, onde fala que Saul consulta uma pitonisa em Endor. O que era uma pitonisa? Também era chamada de necromante, ou seja, uma pessoa que fala com os mortos, né? Que fala com espíritos. Algumas Bíblias trazem aqui a palavra médium, né? Saul consulta médium de Endor, mas é errado, porque naquela época não existia médium, então não fica muito certo citar a palavra médium, né? Mas tudo bem, é só uma questão de interpretação. Então o que fala aqui no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28? Vamos tentar resumir, né, para não ler muita coisa e demorar. No versículo 3, fala que Saul estava preocupado com as batalhas, né? E conta assim: e já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e encantadores. Ou seja, ele tinha expulsado, prendido, matado aqueles que eram pessoas que falavam com espíritos, que mexiam com magia e tudo mais. E naquela época Saul tinha muitas guerras com os filisteus, e ele já tinha a ajuda de Davi. Só que ele estava tendo problemas, né? Então vamos ler aqui, ó. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor lhe não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. O que significa esse Urim, gente? Urim era uma espécie de um jogo que os hebreus faziam com pedrinhas, com umas pedrinhas especiais, como se fossem runas, né? Era uma espécie de runa. E era um jogo de adivinhação. Então olha como era curioso. Eles proibiam adivinhadores, mas eles usavam o Urim, porque o Urim era de Deus, né? Então quer dizer, o deles era de Deus, mas o dos outros não, né? E eles recebiam também informações de Deus por sonhos e por profetas, como está aqui no versículo 6 do capítulo 28. Então continua assim: então disse Saul aos seus criados, já que ele não conseguia falar com Deus, né? Buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e a consulte. E os seus criados disseram: eis que em Endor, uma cidade, há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele e com 2 homens. E de noite vieram a mulher, e ele disse à mulher: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, e me faças subir a quem eu te disser. Curioso, porque hoje as pessoas falam muito no popular baixar espírito, e na Bíblia eles falavam subir, né? Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes que Saul, ela não sabia que ele era Saul, ele estava disfarçado. Sabes que Saul fez como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer matar? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. Ou seja, Saul, digamos assim, colocava na boca dele as palavras de Deus, dizendo que Deus não ia castigar porque ele estava dizendo que não, né? Vendo, pois, a mulher a Samuel,
gritou em voz alta. E a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Viram aqui que ela enxergou o espírito de Samuel. Lembra que no início, aqui no versículo 3, eu disse que Samuel já era morto? Então, vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em voz alta, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. Então, quando ela enxergou o espírito de Samuel, ela percebeu que aquele que estava ali disfarçado era Saul, né? E o rei lhe disse: não temas, porém, quem é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Porque ela estava vendo um espírito iluminado, né? Porque Saul tinha bastante luz, ele era um profeta antes, né? Ele disse: como é a sua figura? Perguntou Saul. E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Então ele ficou ajoelhado em reverência ao espírito de Samuel. Então o espírito de Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste fazendo subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que preciso fazer. Então ele queria falar com Samuel, com o espírito de Samuel, através de uma médium, para poder trazer instruções, tá? E nós sabemos que, numa outra parte da Bíblia, que nós falamos antes, no outro vídeo, Moisés tinha proibido esse tipo de prática de falar com espíritos, porque as pessoas começavam a esquecer de Deus e só querer consultar médiums para saber coisas dos espíritos. E até consultar muito, na verdade, para saber de coisas do dia a dia, que não traziam evolução nenhuma. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo pela minha boca, te disse, e tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu companheiro Davi? Ele estava dizendo: Deus está te castigando, está entregando o teu reino para Davi. Então, gente, mais para frente aqui eu vou pular esse pedacinho, e diz aqui: imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele. Então vejam, gente, isso está lá no livro de Samuel, capítulo 28, está lá entre o versículo 3 e o versículo 20. Então vejam que é mais uma parte da Bíblia falando objetivamente de mediunidade e falando objetivamente de alguém consultando o espírito. E às vezes muitas pessoas dizem: espíritos não existe porque na Bíblia não fala nada disso. Médium é coisa errada, não existe isso aí porque não fala nada na Bíblia. Que são demônios, que são outras coisas. Estava ali objetivamente. Não só Saul falou com um espírito através de uma médium, como era um espírito bom e que orientou Saul, né, e como ele deveria proceder, né? E inclusive ali dá a entender, quando Samuel fala: por que me inquietaste, me fizeste vir? Vir da onde, gente? De onde? Onde ele estava? Deitado num caixão, né, esperando acontecer alguma coisa, esperando uma revelação, esperando as trombetas do Apocalipse? Não, o profeta Samuel estava em algum lugar, sim, trabalhando na obra de Deus, só que no plano espiritual. Então é isso, gente, que nós tínhamos para esse vídeo. Nós sabemos de mais uma parte da Bíblia onde fala de espiritualidade e mediunidade. É claro, naquela época, de formas muito conturbadas, porque a crença, a barbárie, era tudo muito difícil na época. Então é muito importante nós estudarmos, sabermos como isso funciona, como existe, para não ficarmos na ignorância. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por mais este vídeo, por estarem aqui participando. Se gostaram, deem um curtir, inscrevam-se no canal, quem não se inscreveu ainda. Sejam sempre bem-vindos.